A minha história com o Jacob é a seguinte. Eu li o seu primeiro livro, Poder e Manipulação, que é a versão atualizada e moderna de O Príncipe. Depois eu li O Óbvio que Ignoramos, que mudou minha vida. Você sabe disso. Eu comprei esse livro na Bienal de 2016. Eu li ele no Réveillon de 2016 para 2017. E eu acordei minha esposa de madrugada, porque tu tinha uma pergunta lá que tu faz um livro, onde que eu sou realmente bom? E eu não soube responder. E aí eu perguntei para minha esposa e ela também não soube responder. Então o Joel J tá dizendo que ele não soube responder aquilo. Isso em 2016. Dia 31 16 de dezembro de 2016, cara. A virada do ano. Então são 17, 18, 19, 20, 21, 22... E falta muito pro 23. Isso quer dizer que em 5 anos depois que você responder essa pergunta... Eu ainda não sei a resposta. Não, mas eu sei. Tu também sabe. E eu dava mentoria, eu sempre citava você. Lê esse cara, lê esse cara. Porque eu gostava e gosto do jeito que você explica as coisas. Mas eu fiz um curso teu que você mandava os conteúdos por e-mail, que era numa lousa verde. Que curso que era esse? Que na verdade era o conteúdo até você vender um curso. Sim, era um curso chamado O Código do Sucesso. É isso aí. E cara, e aí você explicou um conceito que eu quero que você aborde um pouco aqui, que é o ponto de criação. Mas aí tinha que ter uma lousa verde. Porque o ponto de criação é que as pessoas confundem um pouco muitas vezes, que você cria a realidade com o pensamento. Beleza, beleza. E isso é verdade, nós criamos a realidade com o pensamento. Tudo começa com uma ideia. Só que aí vem aquela questão, pronto, mas por que eu penso tanto naquilo que eu quero e eu não consigo criar isso na minha vida? Então, são 3 premissas. Primeiro, você tem que acreditar nessas 3 premissas. Quem cria a sua realidade? Então você só pode responder 2 coisas. Eu ou alguém outro. Ou um misto dos 2. Mas no final das contas, se você fizer a análise, você vai ver que é você que cria a sua realidade. Você tem o poder. Existe uma relação entre o que você faz e o que você colhe. Tá bom. Por mais que tenham coisas acidentais na sua vida, coisas que você não opta, que você não escolhe, que são coisas que acontecem, a escolha sobre o que você vai fazer com isso que acontece para você ainda vai ser sua. É aquela famosa colocação do filósofo francês Jean-Paul Sartre. O homem não é aquilo que acontece com ele, mas aquilo que ele faz com o que acontece. Então não importa como você nasceu, o lugar onde você nasceu, a educação que você teve, os abusos que você sofreu na infância. Isso tudo é importante, deixa cicatrizes, mas a responsabilidade sobre como você vai lidar com isso vai ser sua. Então tu não pode usar isso como justificativa pela tua infelicidade, pelo teu fracasso naquilo que você deseja na vida. Por quê? Porque você tem opções, você tem escolha, por mais dolorido e marcante que isso seja. Então esse é o primeiro ponto. Você cria a sua realidade. Okay. É você. Aí o segundo ponto que você tem que se perguntar, ok, se eu crio a minha realidade, como eu crio ela? A segunda premissa, eu crio a minha realidade com o meu pensamento. Então, se é você que cria a sua realidade, se você cria a sua realidade com o pensamento, terceira questão que você tem que fazer é o seguinte, mas eu sou livre para pensar naquilo que eu quero? Putz, aí pegou. E aí você vai pensar o seguinte, cara, tá o Joel, tá o Jacob falando aqui, e tá uma conversa boa, mas eu tenho total liberdade de pensar no que eu quero. Eu não preciso concordar com o que o Jacob fala, eu não preciso concordar com o que o Joel fala. Então, nós temos controle total sobre o nosso pensamento. Viktor Frankl, ele estava numa cela, num campo de concentração nazista, um espaço que caberia 15 pessoas, tinha 100 e poucas pessoas, muitas nuas, e ele olhou, e ele era um psiquiatra,
E ele era da linha determinista, Freud. E aí ele teve um insight ali. Cara, esses soldados nazistas, eles têm controle total sobre o meu corpo. Mas tem uma última liberdade, que essa eles não podem me tirar. A liberdade de pensar. Eu posso pensar o que eu quero. E aí ele começou a se ver, a se imaginar. Porque imagina, ele estava 2 anos no campo de concentração nesse estado. Ele começou a dizer como é que eu posso usar o meu pensamento para criar um alento, uma esperança de sair daqui. E aí ele escreveu um livro Em Busca de Sentido depois, porque ele buscava qual o sentido que pode existir num campo de concentração. E aí ele se imaginava, ele usou o pensamento para se ver em audiências, em plateias, em escolas, ensinando o que ele estava passando, para que isso nunca mais acontecesse. Então, dali nasce essa percepção de que a última das nossas liberdades é a liberdade de pensar naquilo que você quer. Não importa o ambiente em que você está, você ainda tem controle sobre o seu pensamento. Então, nós temos 3 premissas. Você cria a sua realidade, você cria a realidade com pensamento e você é livre para pensar naquilo que você quer. Mas aí, vem uma outra pergunta. Se você cria a sua realidade com pensamento, se você é livre para pensar o que você quer, por que você não consegue criar a realidade que você quer? É a pergunta que eu ia te fazer. É. E ali entra a questão. Você é livre para pensar no que você quiser. Mas raramente nós usamos esse poder de escolha. Nós somos livres para pensar naquilo que nós queremos. Mas essa liberdade, ela não é absoluta. Você tem que desenvolver ela. Porque senão se você se identificar, por exemplo, com o condicionamento, você se torna uma pessoa reativa. E aí você não tem liberdade de pensar. O pensamento, ele acontece em você. Não é você que pensa. O pensamento acontece. Da mesma forma como não é você que faz a digestão. A digestão acontece, ela é automática. E aí o pensamento, ele se torna uma resposta ao estímulo externo. Se você tem um pensamento condicionado, se você tem uma convicção, e você não tem consciência dessa convicção, se eu agir sobre essa convicção, a resposta não vai ser tua, ela vai ser da convicção. Exato, perfeito.